Falando em informação precisa, a gente tem aqui presença ilustre. Estava mais sumido que eu prefiro nem falar aqui o trocadilho. Tava sumidinho. Não. Só no Jornal da Manhã, JP Internacional. O apresentador do Jovem Pan Internacional entende tudo e mais um pouco sobre as turbulências globais como ninguém. Vamos aqui com o Fabrício Natsky, presente novamente aqui na bancada do Morning Show, beleza? Bom te ver, meu irmão. Conta pra gente aqui, se teve algum... A gente fala tanto de informação precisa, essa questão não foi... É o luto oficial que realmente perdura por 9 dias. Essa é a tradição. Exatamente, não o funeral em si. Exatamente. E aí, muitos eventos, André, aliás, bom dia pra todo mundo, pessoal que tá acompanhando o Morning, muitos eventos acabam sendo cancelados, né? Então, por exemplo, a igreja realizar a beatificação do santo Carlos Acutis, mandou cancelar, espera até ter um novo Papa. Vários eventos oficiais ali do Vaticano acabam sendo postergados, melhor dizendo, não é nem cancelado. Eles vão passar para frente para quando tivermos um novo Papa, aí sim o novo Papa vai conduzir todas essas cerimônias, independentemente do tempo que se levar para isso. A gente lembra, inclusive, que o Camerlengo, né, que assume temporariamente ali o comando do Vaticano, no caso agora o Kevin Farrell, que é o irlandês, cardeal irlandês Kevin Farrell, que fica ali no comando do Vaticano na ausência de um Papa, ele responde a um colegiado de cardeais, ou seja, se couber a ele ali alguma decisão importante envolvendo o Vaticano, ele precisa consultar o colegiado de cardeais para tomar essa decisão. É como se fosse um governo interino, digamos assim, mas que não tem muito poder. Poder mesmo quem acaba tendo é o Papa, mas aí para a gente ter um Papa, vamos esperar mais ou menos 15 dias da morte do Francisco, ou seja, pela matemática, no dia 6 de maio deve começar o conclave, e aí o conclave, se seguir a tradição dos últimos dois, do Bento XVI e do Papa Francisco, será um conclave ali de 2 dias e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí a partir ali mais ou menos da segunda semana de maio, a gente já deve ter um novo Papa que vai conduzir a agenda da Igreja Católica pelos próximos anos. Já teve conclave na história lá atrás que durou 3 anos. Né? A gente falava isso no Jornal da Manhã ontem, foram 2 anos e 9 meses. Isso no tempo que a bola era quadrada, né? Mas... Olha ele. E você, e esse Fabrício Natsky, esse figuraça. Agora, a bola era quadrada, tudo bem, tudo bom. E o mais curto foi, acho que 10 horas, né? 10 mais horas. Curto, 10 horas, mais longo, 2 anos e 9 meses. Exatamente. Isso depende muito, porque eles precisam de um consenso de 2/3 ali do colegiado de cardeais para chegar ao novo Papa. A gente vai seguir repercutindo aqui, claro, com o Fabrício, e eu proponho que a gente receba agora, ninguém mais, ninguém menos, que o Padre Patrick, que esteve aqui com a gente ao longo, na verdade, durante ali o próprio feriado da Páscoa, né, para a gente repercutir. Padre, obrigado demais pela presença, retornando aqui ao programa, sobre o legado monumental que o pontífice, né, o Papa Francisco, deixa a todos nós e como ele pode realmente acabar influenciando na sucessão, até porque é tradição, né, Padre Patrick, que o próprio Papa de turno tenha uma ingerência grande na composição dos cardeais, ou seja, os príncipes da Igreja Católica que o rondam, né? Você acha que por ter feito uma base aliada, por assim dizer, relevante, pode acabar fortalecendo a eleição de alguém que vai dar continuidade ao legado dele? Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de volta mais uma vez. Bom, de todos os cardeais que estão lá, que a gente chama de cardeais legíveis, né, que são aqueles que podem ser votados, é certo que a maioria foram criados pelo Papa Francisco. E a igreja caminha nesta linha de continuidade mesmo. O Papa Francisco, ele trouxe uma primavera para a igreja, né, com um olhar de misericórdia, de ternura, uma preferência evangélica pelos mais simples, pelos mais pobres, e é esta ideia que a gente tem que levar adiante. Eu tenho certeza que aquele que for escolhido pela ação do Espírito Santo ali na Capela Sistina, será um homem que vai mostrar a igreja, como o Papa Francisco mostrou, nesse olhar terno, misericordioso, assim como o nosso Senhor. Vamos aqui com o Fabrício Natsky com a próxima pergunta, Padre Patrick. Vamos lá. Padre, bom dia, prazer falar com o senhor. A gente tem muitos segredos envolvendo o conclave, né? Ninguém sabe ao certo o que acontece ali dentro da Capela Sistina quando o conclave está acontecendo, mas uma coisa a gente sabe, quem são os cardeais que vão participar. Então, poderiam ser 135, 2 vão ficar de fora, mas a gente teve uma inversão agora. Uma inversão não, mas a gente passa a ter uma representatividade maior de cardeais asiáticos, latino-americanos. Você acha que essa mudança no perfil dos cardeais, da região de onde eles vêm, pode acabar influenciando a nova escolha do Papa? Acho que sim, né? Eu acho que a eleição do Papa Francisco ela foi única, inédita,
porque pela primeira vez foi escolhido um Papa do continente americano, onde está o maior número de cristãos católicos do mundo hoje. No próprio Brasil, a gente vê o número de cardeais esse ano, um número maior também. O Papa Francisco, pela primeira vez na história, ele fez um cardeal na Amazônia, que é o arcebispo de Manaus, que vai estar no conclave também. Foi o primeiro cardeal desta região, né, do norte do Brasil. A gente chama de sede cardinalícias, não que seja uma regra, né, mas existe algumas cidades, por exemplo, no Brasil, que é certo não é a palavra, né, porque o cardeal é uma prerrogativa do Papa, ele escolhe quem ele quiser, mas existem algumas cidades no Brasil que geralmente os bispos que estão aí, eles acabam se tornando cardeal, né? E pela primeira vez entrou a cidade de Manaus também, então tem-se essa representatividade, seguindo as mídias, né? Se fala até do cardeal das Filipinas também, como um cardeal muito cotado a sucedê-lo. Existem comentários de um cardeal africano também. Sim. Então, as teorias são diversas, né? Mas, por exemplo, Francisco, na época que foi escolhido, não era alguém que estava em evidência na mídia. O que a gente sabe mesmo, que tudo é em segredo, é que ele foi bastante votado quando o Papa Bento foi eleito já. Mas quando ele foi eleito, não se falava tanto assim que seria ele. Se falava muito do cardeal de São Paulo naquela ocasião, né? De um outro cardeal italiano, e acabou nos surpreendendo. Então, acho que existe um feeling lá dentro da Capela Sistina também, de como as eleições vão sendo conduzidas, porque, como você falou, é necessário 2/3 dos votos, não é uma minoria simples, e aí vai se criando essa sensibilidade para alguém que está lá. David Tasso, quer um rápido comentário aqui? Não, só gostaria de convidar o Padre Patrick, ele gosta bastante, para uma aula de CrossFit também quando ele vir a São Paulo, tá? Porque eu sei que ele é fã. Cuidado, Padre. Eu vou. Eu posso fazer uma pergunta Tenha rápida? critério. A gente precisa seguir adiante, mano. Dá pra fazer aqui. A gente vai ter eu irei lá no CrossFit. Promessa é dívida, hein, Padre? Mano, se for jogo rápido, a gente... Não, o que eu queria entender é, a gente está passando por diversos rituais no Vaticano. Como fica a rotina das igrejas no Brasil? É alterado de alguma forma a rotina das missas e a comunidade que deseja ir rezar pelo Papa nas igrejas? Como que funciona? Sim. Então, a gente segue a liturgia, né? Tem muitos brasileiros que estão em Roma, inclusive, porque estavam lá, porque iria acontecer no próximo domingo, que é o Domingo da Misericórdia, a canonização do Beato Carlos Acutis, né? Não vai acontecer, porque a canonização também é feita pelo Santo Padre, geralmente feita aí no Vaticano, foi adiada, como foi falado aí também na reportagem, né? Mas a programação litúrgica nossa segue. O que a gente tem de mudança durante esse período de sé vacante, que chamamos quando o Papa morre, é que nós não mencionamos o nome dele na liturgia eucarística, porque toda missa se lembra do sucessor de Pedro, né? Como a igreja está vacante, esse nome é retirado, não se é mencionado. Também, aqui a nível de Brasil, foi cancelada a Assembleia dos Bispos, né, que acontece anualmente, né, a CNBB, não vai ter esse ano por conta do falecimento do Santo Padre. Foi transferido para o ano que vem. Muito bem colocado. Padre Patrick, diretamente aqui no Morning Show, obrigado demais pela presença. Obrigado, estamos juntos, viu? Amém. A gente segue adiante aqui, 11h25, antes de partir para um break. Repercutir contigo, né, Fabrício? Olhando para o conclave aí, já virou casa de apostas, realmente o ser humano pecador que é, não resiste, e já tem bilhões aí sendo distribuídos. Quem é que tá no G3 aí? Você consegue botar um G3? É Tagle de um lado, Herdou do outro? Cadê? Quem é que tá no G3? Tem muitos nomes, viu, André? Tem nomes de todos os lados. O Tagle é um deles, né? Que é o filipino. Mas, no fim das contas, é exatamente como disse o Padre Patrick agora. Quando o Francisco foi eleito lá em 2013, ninguém esperava. Então, a gente tá aqui falando um monte de nome. Aí vai chegar daqui 2 semanas, vai surgir um outro, a gente vai falar de onde que vem esta pessoa. Padre Kelmon, bem-vindo aí. Exato, aí que olha
olha só, que risco, hein? É Mas difícil eu até acho pra que- cobertura, eu acho. Também, Mas né? eu acho que tem um caráter aqui que o Padre Patrick bem menciona, que é a questão da própria perspectiva da liturgia e do Espírito Santo naquele momento. Então, para quem já esteve ali na Capela Sistina, é um espaço que é de uma grandeza e de uma força que naquele momento de ritual, de se escolher um novo Papa, muitas das vezes as figuras ali dos cardeais, elas são tocadas por coisas que não estão na palavra e no racional. Por isso as bancas de apostas, nesse caso, têm uma certa dificuldade, porque existe a figura ali do Espírito Santo, existe a figura da escolha de um ser que é Pedro, né? Que é o Santo Padre. Então, no final das contas, tem um caráter divino aqui que não é pego pelas casas de aposta, e o próprio caso da escolha do Francisco à época, que não era o mais provável, não estava nem no top 3, realmente se consagra como uma escolha que não dá para prever. E vale dizer que o conclave significa conchave, né? Os Exatamente. cardeais ficam Conchavo? trancados. Com chave, pelo amor de Deus. Os cardeais ficam trancados na Capela Sistina durante esses dias sem qualquer contato com o mundo exterior, sem celular, sem qualquer tipo de influência de Assessoramento. jornal. A única coisa que a gente assessoramento. sabe sobre o conclave, para finalizar, é como ele é realizado no sentido de votação, ou seja, quantos turnos são feitos, o tempo necessário para isso. Mas como é feito, por exemplo, uma candidatura de um cardeal para virar papa, isso ninguém sabe ao certo. Por isso que as casas de aposta acabam errando nesse momento. Não só as casas de aposta, né? Mas a gente que está aqui especulando quem é que pode ser o novo papa, a gente acaba ficando um pouco vendido, porque essa conversa entre um cardeal e outro, vota em mim, não sei o quê, olha, eu tô afim, eu não tô afim e tal, a gente não sabe exatamente como que isso acaba Quais os debates, acontecendo. né? Exatamente. Que debate que movem um conclave. Isso Apesar de ter uma intervenção do Espírito Santo, muitos que estão apostando pretendem ser abençoados com a escolha certa. Mas o fato é que o Papa Francisco vai para a eternidade junto, ao lado de titãs, né? Ele não vai ser velado como a vasta maioria dos seus antecessores foi nas criptas do Vaticano, será na Basílica de Santa Maria Maior, tem o ícone da Virgem Maria lá, e eu acho que segue até, de certa forma, algo para a gente ter em mente aqui antes da gente seguir adiante, que, de certa forma, a tradição católica é a apostólica e a romana, até porque será ali em Roma, onde ele vai ser sepultado, e, claro, ali na tradição de gigantes da história, como o imperador Júlio César, Otaviano Augusto. Então, nesse momento em que as pessoas estão nessa crise profunda, né, de valores, é natural que elas busquem instituições aí que transmitam perenidade, continuidade, solidez, e isso que, com certeza, ele fortaleceu nesses 12 anos de pontificado. E uma escolha Não é muito isso? bonita, André. Muito bonito. Magione é uma das basílicas mais bonitas de Roma. E uma escolha que é simbólica em relação à primeira igreja dedicada a Maria. Então, dentro do Ocidente. Sim. Então, a escolha dele, mais uma vez, saindo ali do óbvio e indo para uma escolha que estava muito ligada ao fato de que ele rezava lá. É isso? No cotidiano dele, ele tinha uma ligação. Então, não só a pompa, mas a ligação emocional dele com o espaço. E a título de curiosidade, a Basílica fica em Roma, mas é território do Vaticano, não é território italiano, é Vaticano. Aquela construção pertence ao Vaticano, faz parte do Vaticano. Show de bola. Obrigado, Fabrício. A gente te agradece e convocando para você estar aqui amanhã também. Sem despedir. O passe do sujeito valorizou demais. Que salto alto é esse, Fabrício? A agenda não tá É o fácil comandante não, hein? do nosso Jovem Pan Internacional, sempre trazendo aqui muita informação com precisão para todos vocês. A gente